Irmãos amados, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus e hoje chegamos aqui à última aula dessa sequência sobre evangelismo pessoal na prática. A aula anterior falamos sobre a salvação da alma, o conteúdo que deve ser com clareza manejado quando estivermos no tete-a-tete, no mano a mano com o pecador, falando do amor do nosso Deus. E hoje, na última aula, no capítulo 5, nós então vamos falar sobre o evangelista em ação, como nós devemos nos comportar e o que nos espera no campo quando nós então semearmos a boa semente. Deus, para operar, usa o que Ele quer e Deus vai nos usar como instrumento, como um canal, um vaso de barro, vai nos usar poderosamente nas mãos dele para nós então termos como anunciar a sua bendita e preciosa palavra. Até uma queixada de jumento, em dado momento, Deus fez uso, ali na ocasião em que Sansão derribou 1000 homens com uma queixada de jumento, foi usada. Sansão, na ocasião, estava cheio do Espírito de Deus. Também uma jumenta, Deus abriu o entendimento, dando a ela momentaneamente intelecto, e essa jumenta falou com voz humana. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com esse privilégio, essa grande oportunidade e, como filhos de Deus, cidadãos dos céus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vai fazer coisas grandes, nos capacitando, nos enchendo de poder e de unção, uma vez que nos dispusermos a ir. Neste capítulo, qual é o escopo, o alvo, o objetivo? Trataremos das respostas bíblicas aos casos com que se defronta o evangelista no campo. É na Bíblia que achamos a resposta para cada caso. Muitas perguntas surgirão daqueles que nós estaremos ali dialogando, proseando, e na Bíblia Sagrada nós temos então o conteúdo para que possamos desenvolver a conversa. Seja qual for a situação da alma, é preciso conhecermos bem, de preferência de memória, o texto bíblico que vamos usar e explicá-lo com toda a simplicidade à alma necessitada. É muito mais do que decorar, é entender o assunto, dominar o assunto e passarmos, irmãos, com as nossas próprias palavras. Não há como compartilhar da palavra de Deus sem antes ter sido ferido por essa mesma palavra. Uma vez que a palavra de Deus se torna realidade na nossa própria vida, vamos falar com autoridade, com ousadia, firmeza, sabendo do que estamos falando, porque experimentamos essa grande e tão abençoada realidade em nós. Os textos da palavra de Deus são quais medicamentos espirituais para a alma, mas é preciso que saibamos onde se encontra esses textos. A Bíblia descreve o estado pecaminoso do homem, e o homem, irmãos, ele está morto em seus delitos e pecados. É uma morte espiritual, como está claro ali no capítulo 2 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso.
É uma morte espiritual e só o poder de Deus, o Evangelho, está claro que a mensagem de boas novas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pode então com eficácia trazer o perdido para então fazer parte do corpo de Cristo como um dos seus membros. O obreiro, ou o irmão, a irmã, o jovem, o adolescente, todos nós que fomos chamados para essa grande missão de ide e pregai o evangelho a toda criatura, ao diagnosticar cada caso que irá se apresentar até nós, devemos aplicar a mensagem bíblica acertada. Algumas coisas que devem ser observadas ao se tratar com as almas. Quais? Evite a argumentação quando tratar com pecadores perdidos. Não vamos aí nos perder em especulações vãs, filosofias que não chega a lugar algum. Nós devemos ser pontuais e tratar de assuntos extremamente importantes. A vida do perdido, como ele está, as suas dificuldades diárias, falar sobre vários assuntos, até o momento que o Espírito Santo estará abrindo a porta para entrarmos com a boa mensagem. Dependa a todo custo do Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo não conseguimos dar um passo sequer. O Espírito Santo é quem vai nos capacitar, vai ungir o nosso cérebro no que concerne o rolo sagrado, as sagradas letras, vai nos dar poder, dotação para então testemunharmos, falarmos da grandeza do nosso amado e bondoso Deus. Dependa também da palavra de Deus. O nosso assunto é Bíblia, quando estivermos tratando sobre a salvação da alma do perdido, sobre a eternidade. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a nossa bússola. Precisamos, então, estudar, examinar, peneirar de Gênesis a Apocalipse para, então, manejá-la. Deus é aquele que nos dá adestramento, perícia nesse necessário. Use poucos versículos para cada caso. Não podemos, irmãos, enfadar aquele que nos ouve. Precisamos estar atento, analisando as expressões faciais, as expressões corporais do pecador também falam. Às vezes a pessoa está cansada, às vezes não está para conversa naquele determinado dia. Tudo isso nós precisamos então estar atento para que possamos fazer esse tão grande trabalho, essa tão grande obra para o nosso Deus, que é o evangelismo pessoal. Não espere que o pecador seja salvo como você foi. Deus tem a sua multiforme maneira de agir. E nós precisamos estar atentos. Pode ser que recebemos um folheto e, ao ler o folheto, a palavra de Deus fez sentido para nós e nós, então, viemos para Cristo. O pecador pode ser ouvindo um hino, ou dentro de um ônibus, num hospital, no trabalho. Então, Deus tem os seus meios de agir e trazer o pecador para ele mesmo. Ele vai nos usar, como eu já tenho feito referência,
mas é Ele quem vai estabelecer o modo, o jeito, e com certeza Deus é sábio e Ele age de uma forma perfeita para então salvar o perdido. O perdido, ele usa algumas desculpas, algumas escusas, e nós precisamos estar atentos. Algumas alegações. Para mim não há solução. Deus não me aceita mais. Sou o pior dos pecadores. Irmãos, nesse momento é muito importante fazê-lo entender que Jesus veio para pecadores, para doentes, para pessoas problemáticas. E, de uma forma geral, todos estão encerrados embaixo do pecado. Todo ser humano está destituído da glória de Deus. O Saulo de Tarso, ele era um grande pecador. Açoitava os cristãos, obrigava os cristãos a blasfemar contra o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele estava a caminho de Damasco, próximo a Damasco, pensando ele que chegando ali continuaria fazendo a maldade que ele já vinha fazendo em Jerusalém contra a igreja. No caminho, ele teve um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e teve a sua vida mudada. De perseguidor para perseguido. Por quê? Porque se tornara igreja. Um grande homem de Deus escreveu grande parte do Novo Testamento, um vaso nas mãos de Deus, um instrumento, um canal de bênção. Irmãos, Deus, uma vez que trabalha no coração dos piores pecadores, esses pecadores têm vida radicalmente mudada e, com certeza, serão muito úteis na sua preciosa obra. Esta religião é muito fina para mim. Vou regenerar-se primeiro. Não estamos falando de religião. Estamos falando de uma pessoa, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ter um encontro real e genuíno com Ele muda toda a nossa história. Outra questionamento: quando eu sentir vontade, procurarei ser crente. Essa vontade de vir para Deus só pode acontecer quando formos regenerados, nascermos de novo. E nenhum ser humano no seu estado de queda procura a Deus. A humanidade está escondida entre árvores, foge de Deus, honra a Deus com seus lábios, mas as suas atitudes deixam bem clara o seu distanciamento do Deus eterno. Se nós, com essa ideia, eu vou melhorar primeiro para depois vir para o Senhor, nunca acontecerá. Então, a nossa missão é pregar o evangelho para que Deus, então, convença o pecador a vir. Toda religião é boa. Eu, sendo sincero, é o que importa. Irmãos, nós estamos anunciando um caminho, uma porta, uma escada que liga a terra aos céus, e é a única porta, o único caminho, a única escada que foi estabelecida pelo próprio Deus. O contato com essa pessoa bendita nos faz desfrutar da mesma comunhão que os nossos pais desfrutaram antes da queda. E é sobre esse grandioso tema que nós estamos, então, tratando.
Há muita coisa na Bíblia e no meio evangélico que não consigo entender. Quem nos faz entender a palavra de Deus é o seu autor. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores, mas o Espírito de Deus soprou, inspirou, soprou para dentro dos aproximadamente 40 escritores bíblicos o que eles deviam registrar, e tudo que foi registrado foi com muita exatidão e com isenção de erro. A Bíblia é perfeita, uma vez recebendo uma nova natureza, passando pelo ato da regeneração, Deus vai então nos iluminando no que concerne a sua palavra e vai nos dando entendimento. Terei de abandonar muitas coisas que aprecio, inclusive meus amigos. Não teremos que abandonar muita coisa. Teremos sim que nos entregar por completo a um Deus que só quer o nosso bem. É bem verdade que alguns amigos irão se afastar a princípio, mas esses mesmos amigos serão em breve o campo de atuação de cada um de nós, porque os nossos amigos estão caminhando para um grande abismo, estão em um charco de lodo e nós queremos o bem dos nossos amigos. Teremos então a oportunidade de uma vez, nas mãos de Deus, nas mãos do olheiro, como vaso de barro que somos, ser canais de bênção para os nossos amigos. A vida cristã é um fardo. Pelo contrário, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao contrário da vida cristã ser um peso, um jugo, um fardo, é um momento de grande contentamento, satisfação em Deus. Somos afortunados, somos felizes, porque nos encontramos quando nós desfrutamos de paz com o Criador. Já sou filho de Deus e Deus é amor. Deus é amor e Ele também é justiça. O amor de Deus não expulsa a justiça de Deus. O Deus de amor pune o pecado e abre uma porta. Ao contrário de nos condenar, abre a porta da salvação. O Deus de amor, Ele quer o melhor para nós. E o melhor para nós só é possível através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos ainda mais uma desculpa: vou ser perseguido, zombado, observado, visado. É verdade. Quando nós pregamos o Evangelho, vão zombar de nós, vão nos perseguir, seremos marcados e visados, mas muitos virão para Cristo ao fazermos a obra dele, cumprirmos a carreira que nos está proposta. Não há satisfação maior de ver uma alma rendida aos pés do eterno Filho de Deus. Teremos paz com Deus, gozo na alma. Deus é aquele amigo fiel que jamais nos decepciona. Hoje não, mais tarde, quem sabe, talvez, o momento para buscar a Deus é hoje. E a oportunidade é dada a todos. A porta para a salvação, a vida eterna, está aberta. Um dia a porta será fechada pelo próprio Deus. Mas, enquanto nós estamos aqui, é tempo de boas novas,
é tempo de boas notícias. E aqui estamos então para anunciar que esse tempo se chama hoje. Amados, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término desse curso de evangelismo pessoal na prática. Desejo um dia extremamente produtivo para cada um dos irmãos e vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui compartilhando do teu grande e imenso amor. Meu Deus, eu peço, ó Pai, uma bênção especial sobre todos os teus filhos. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. E o Senhor é poderoso para estabelecer a sua vontade. Nós cremos, ó Pai, no teu poder, no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, na atualidade dos dons espirituais. E como vaso, ó Pai, instrumento, canais, queremos ser usado pelo Senhor. Por favor, Deus Santo, se utiliza de nós nessa obra grande. Nós nascemos para lhe servir, para ter comunhão contigo e precisamos, ó Deus, da tua ajuda. Continue nos dando coragem, ó Pai, enquanto estivermos aqui em peregrinação no planeta Terra. Muito obrigado por essa grande oportunidade, por esse privilégio de estar aqui no fechamento desse curso. Entregamos nossas vidas ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Lhe agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.